Oi, gente! Como é que são vocês? Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Rafael, professor aí de Filosofia e Sociologia do Cidade da Educação. Prazer imenso aqui estar começando esse ciclo nesse ano de 2020. Se porventura a gente tivesse começado o curso presencial ainda lá no mês de março, né? Que seria pelo menos a nossa perspectiva, você já teria me conhecido há muito tempo. Mas devido à pandemia, a gente está começando nossos trabalhos de modo virtual, né? Para a gente pelo menos conseguir concluir nosso ciclo e que vocês estejam preparados aí para o próximo ano, para a prova do Enem que vem surgir ali no mês de janeiro e que vocês tenham esse know-how suficiente para conseguir fazer aquela avaliação e conquistar o sonho de vocês, que é a aprovação para as grandes faculdades do nosso Brasil ou quem sabe de nossa cidade, inclusive, né? Como a gente falou, inclusive, em nossa primeira discussão, né, recentemente, lá na reunião de que a gente teve com Manas, eu, Ramon e Glauber, espero muito que vocês não queiram fazer apenas o Enem, mas também o próprio vestibular da UESB aí, para 2021. Hoje, a gente vai começar a nossa discussão aqui em Filosofia, discutindo um tema muito importante, não apenas de hoje, mas ao longo da própria história da filosofia. O que é ética e o que é moral? E essa discussão é muito importante. Eu mandei um material, inclusive, para vocês, alguns vídeos de Clóvis de Barros, outro, inclusive, de Pondé, que são dois grandes pensadores brasileiros fantásticos, inclusive. Um material escrito, mandei algumas atividades para que vocês possam fazer em casa, inclusive. E caso tenham dúvida, por favor, entrem em contato aí com os monitores, inclusive até comigo, que eu posso estar tirando as dúvidas de vocês em relação a essa temática. Discutir ética e moral é uma coisa bem interessante, porque mexe com o comportamento humano. O comportamento humano tem a ver com algo que é a nossa prática cotidiana. E muitas vezes essa prática cotidiana a gente age em algumas situações sem nem saber porque a gente age daquele formato. Por exemplo, vamos imaginar que você acabou de pegar um ônibus. Tem uma plaquinha ali embaixo falando preferencial para idosos. Uma pessoa ainda jovem, seus 15, 16, 17 anos, sentado na cadeira, vê um idoso chegando. A primeira coisa que faz, vira o rosto para o vidro e finge que está dormindo. Se você é a pessoa que tem o mínimo de ética, você vai achar aquilo um absurdo. Se você for um pouco mais radical, você vai bater o braço você vai bater no braço daquela pessoa e vai falar: poxa, cara, respeita o idoso aqui, ele precisa sentar, se ainda é muito jovem. Este fator acontece muitas vezes devido a esse tipo de comportamento que a gente não sabe porque a gente age assim. A gente não sabe muitas vezes porque nós temos esse tipo de comportamento, mas isso tem a ver diretamente com convicções particulares. A ética, ela é basicamente aquilo que nos dá um caráter de um código de comportamento do que é certo e o que é errado. É aquilo que nós achamos. Daqui o exemplo desse caso que eu acabei de citar para vocês. A ética seria você se sentindo incomodado por ver uma pessoa idosa em pé, um jovem sentado e aquele jovem não respeitando o idoso diante de um código moral estabelecido pela sociedade, preferencial para o idoso. Em resumo, a moral são os valores construídos pela sociedade, aquelas normas de conduta criadas pelo local onde vivemos. A ética é como nós praticamos o que é certo e o que é errado, o que é justo e injusto, a partir de vários tipos de acontecimento ao longo de nossas vidas. Seria basicamente a ética aquilo que você tomou como atitude diante daquele fato. A moral, aquele sloganzinho parado para sintetizar basicamente que existe uma preferência para pessoas que são mais idosas do que outras. Essa discussão de ética e moral não tem apenas uma definição, existem várias definições. Existem inúmeras interpretações sobre o tema, inclusive. Tem pessoas, inclusive, que acreditam que a moral é algo que está no ser humano, que é indubitável ao longo do tempo, como acreditava Platão. Para os sofistas, não. Para os sofistas, a perspectiva ética seria basicamente aquilo que eu tenho por convicção e aquilo que eu acho que é certo e que é errado. Quando você vai para Sócrates, para Platão, Santo Agostinho, ou então pensadores que nós iremos discutir hoje, Aristóteles, o próprio Santo Agostinho, René Descartes, Immanuel Kant, o próprio Max Weber, né, um sociólogo aí do século XIX, o próprio Sartre, você para analisar
que a perspectiva ética e moral é muito relativa. Você vai perceber inúmeras óticas diferentes acerca do tema, mas o importante é que você entenda e que você possa compreender a partir daquilo que eu acredito que seja o mais concernente, é que a ética, como eu coloquei aqui, é algo individual. A moral é algo coletivo. Por exemplo, a gente não fala de ética cristã, a gente fala de moral cristã. Moral cristã é algo estabelecido pela religiosidade cristã. Eu peguei aqui alguns termos para representar, inclusive, essa discussão de ética e de moral pelo seguinte ponto. A ética tem por objetivo facilitar a realização das pessoas. Que o ser humano chegue a realizar-se a si mesmo como tal, isto é, como pessoa. A ética se ocupa e pretende a perfeição do ser humano. Já a moral é entendida como um conjunto de valores considerados universalmente norteadores das relações sociais e da conduta dos homens. E aí tem uma pergunta que eu coloquei aqui sobre isso. Em relação, tem gente que confunde moral com moralismo. Eis alguns fatores a serem notados. O que é consciência moral? Consiste na capacidade de julgar o que é certo e o que é errado à luz das normas sociais. Olha a diferença? Não é que você julga durante o que você acha que é certo, mas a partir daquilo que foi construído pela sociedade. E aí continua. Quando o sujeito coloca a moral acima de tudo, ignorando a situação a ser julgada, prevalece o moralismo. Na prática, pode ser entendido como um tradicionalismo acima de tudo, que ignora outros valores sociais. É como se fosse uma pessoa que ela se diz conservadora e diante de uma situação diferente daquela moral que ela acredita ser certo ou errado, ela começa agora a escarrecer o seu moralismo, acreditando que só existe uma moral universal, que a moral é única, indubitável, como se a moral fosse algo estabelecido para tudo e para todos, e que todas as pessoas do mundo devem seguir a sua moral. Meu Deus. Mas, infelizmente, apesar do moralismo, a ética e a moral são as norteadoras de nossas vidas. E discutindo rapidamente na filosofia aqui com vocês, quero refletir um pouquinho sobre alguns pensadores, para começar na antiguidade. Discutindo o comportamento ético para um dos caras mais intelectuais que a antiguidade já conhecia. Se chama Aristóteles. Aristóteles ele acreditava que ele, por viver dentro do contexto do Império Macedônico, onde a discussão da felicidade era algo muito latente, o que levaria o ser humano à felicidade, ele acreditava drasticamente que aquilo que vai levar o ser humano a ser feliz, não alegria, gente. Alegria é algo momentâneo, felicidade é algo que é constante, na perspectiva filosófica, de alguns, pelo menos, filósofos. A felicidade para o ser humano, na perspectiva de Aristóteles, ela iria se conscientizar que o ser humano ele precisa controlar sua natureza, porque nós somos seres racionais. Como assim, Rafa? Os animais eles são muito extremos. Os outros animais são muito extremos. Ou eles são muito excessivos, ou eles são muito ligados à falta de água. Existem seres humanos assim também. Existem seres humanos que vivem sempre no 8 ou no 80. Até que um exemplo básico. Você conseguiria viver sem tomar água, a falta de água? Mas e se você tomasse água demais, você iria conseguir viver também? Se você comesse nada, passasse fome, escassez, falta de alimento, você iria ficar vivo? E se você comesse demais, o que iria acontecer? Já percebeu isso? Na perspectiva de Aristóteles, o grande objetivo do ser humano é que a razão controle o instinto. É necessário surgir uma justa medida, um equilíbrio de ação. Aquilo que vai nortear a sua vida, aquilo que vai falar assim, faça isso, cara. Em momentos instintivos, nós temos furor, nós temos raiva, nós temos ódio, nós temos muita paixão, nós temos muito amor, nós temos muita vaidade. Aristóteles fala, cara, não viva nos extremos, nem falta nem excesso. Se você come demais, você pode morrer de obesidade. Se você come de menos ou come nada, você pode morrer de fome. Se você não bebe água nenhuma, você morre de sede. Se você beber água demais, você morre afogado. Os extremos é caos, gera infelicidade.
gera tristeza, gera sofrimento, gera angústia. E na perspectiva dele, a ética, ela vai ser o caminho que vai levar o ser humano a refletir sobre sua condição, que tem que viver em uma justa medida, nem o máximo, nem o mínimo, um equilíbrio. E por que ele discutia isso? Porque na perspectiva de Aristóteles, nós somos seres políticos, nós somos seres que nascemos para viver em sociedade. Eu só sei pegar minha mão e segurar alguma coisa, eu só sei olhar e enxergar as cores, eu só sei discernir o que é certo e o que é errado, porque eu faço parte de uma sociedade. Se eu não fizesse parte de uma sociedade, como exemplo, né, de Tarzan, de Mowgli, de Gaspar Hauser, nós não seríamos os humanos que nós somos construídos. O que eu acho que é ser humano é algo que é construído pela sociedade para mim, por minha família, pela minha escola, pela igreja, pelo mercado de trabalho, pela política. E na perspectiva dele, o indivíduo ele só vai ser um indivíduo ético a partir do momento que ele vive em sociedade e ele participa efetivamente da vida política. Essa lógica de Aristóteles é interessante, porque ele acreditava que o melhor formato de governo, a política mais adequada, seria a democracia. E ele vai pelo intuito de que a democracia iria permitir com que as pessoas encontrassem uma justa medida. Porque se você só tem uma única ótica a ser seguida, você não vai ter reflexão. Você vai ter apenas pessoas que são simpatizantes ao que você pensa. E essa perspectiva de Aristóteles é interessante porque ele coloca em que a gente pense, que a gente reflita, para a gente encontrar esse equilíbrio tão necessário para nossas vidas. Vou dar aqui o último exemplo, inclusive que é até um pensamento de Santo Agostinho, nosso próximo teórico. Sintetizando aqui um pouquinho com a justa medida de Aristóteles. Agostinho fala que pensar demais no passado, lembrar muito de suas memórias, se elas forem muito dolorosas, você pode desenvolver no extremo, por exemplo, a depressão, excesso de pensamento do passado. Se você pensa demais no futuro, você pensa naquilo que não existiu ainda, naquela perspectiva, você pode desenvolver ansiedade. Por isso que temos que viver sempre o agora, e o agora vivermos com equilíbrio. Santo Agostinho, diferentemente de Aristóteles na Idade Média, ali no finalzinho do Império Romano, principalmente e começo ali da nova Europa, fundamentada pela crise romana do século IV, século V, Agostinho vem falar que é necessário que o ser humano tenha um norte para sua existência. A ética cristã, na perspectiva de Agostinho, ela vai ser pautada em algo muito espiritual. Não é algo, como discutia Aristóteles, né, que eu posso controlar. Agostinho fala que a natureza humana é miserável. O ser humano tem duas escolhas sempre. Uma, seguir a natureza humana, a cidade dos homens, ou seguir e entender o caminho de Deus e ir para a cidade de Deus. Essa perspectiva dele é muito interessante, porque Agostinho acredita que quem norteia, quem dá o caminho, quem vai estabelecer o que é certo e o que é errado, quem vai estabelecer esse comportamento do ser humano, aquilo que Paulo de Tarso discutia de transformarmos nossa mente, aquilo que Pedro falava tanto dessa transformação interna que Cristo faz conosco, ele discutia que somente Cristo é capaz de fazer isso com o ser humano. O próprio Paulo de Tarso na Bíblia, ele que serve de inspiração muito grande para Santo Agostinho, ele que era um caçador da igreja logo depois que os apóstolos viram lá Jesus Cristo ser crucificado, o próprio Paulo de Tarso, ele quando ele vai se converter, ele fica cego, tem escamas em seus olhos. E aí Agostinho fala que é preciso que o ser humano ele entenda que o bem e o mal não é Deus e o diabo, é o próprio ser humano. Quem causa o mal no mundo não é o diabo, não é Deus, é o próprio ser humano. Quem faz o bem na humanidade não é Deus nem o diabo, é o ser humano. Mas para você entender o que é o bem, a sua mente, a sua vida tem que estar em conexão diretamente com ele. Por isso que ele discute que as verdades só podem ser alcançadas pela intuição intelectiva através da fé. É a fé e a razão que se casam. É o conhecimento humano e o conhecimento divino que nos permite compreender o que eu devo fazer. Para quem é cristão, por exemplo, eu sou cristão,
apesar de ser professor de filosofia, apaixonado pelas humanidades e pela ciência, eu sou cristão. E aí o que acontece muitas vezes é que a gente não tem dimensão de conexão entre o humano e o divino. A gente imagina que tudo ou é divino demais, Deus acima de todos, ou então nós somos muito radicais e anulamos a perspectiva da fé. Agostinho fala que a verdade não está fora do ser humano, ela está dentro do ser humano. E você só consegue entrar dentro de si e entender esses caminhos, esse novo comportamento, essa nova mente, a partir do momento que você deixa Deus entrar no seu interior. E isso faz com que ele ilumine sua mente e modifique seu comportamento. A liberdade humana, para Agostinho, é a obediência a Deus. Quando vermos alguma pessoa passando por necessidade, ajude-a. Qual é o princípio básico, na perspectiva de Agostinho e tantos pensadores cristãos? A generosidade. Ajude o próximo, amai o próximo como a ti mesmo. Transformação da mente, gente, isso é muito profundo. Não é religião. O que Agostinho discute não é religião. O que Agostinho discute é uma vida espiritual muito profunda com Deus. E essa interpretação que ele faz acerca de como o ser humano vai nortear a sua existência a partir de um código ético, é Deus que faz isso no próprio ser humano. Se você vê algo acontecendo, você vê uma pessoa na rua passando por dificuldade, você vai querer ajudá-la porque ele é um ser humano igual a você. E isso é um fator interessante a ser interpretado, na perspectiva da fé. Diferentemente de Aristóteles, que ia pelo caminho do ser humano que se autotransforma, Agostinho fala, é impossível eu me autocontrolar. Quem me controla, quem me dá sabedoria para isso, é Deus. Diferentemente de Aristóteles e de Santo Agostinho, eu quero falar aqui de outro grande pensador da modernidade. Um dos maiores ícones do pensamento filosófico, René Descartes. René Descartes foi aquele que falou, penso, logo existo. Uma frase muito comentada em muitos cantos por aí. Descartes foi o cara que ele chegou. Olha que interessante a vida dele, gente. É muito impressionante. Descartes, gosto sempre de contar um pouco da vida dele para explicar, inclusive, a perspectiva ética também que ele vai criar para o ser humano. Olha que interessante. Descartes foi um cara que ele era judeu, nascido na França, e os judeus, geralmente, eles colocavam o nome de seus filhos depois que o filho nascesse. E aí, a partir do nascimento do filho, colocava-se o nome daquela criança. Por exemplo, tem um cara na Bíblia chamado de Jabes. Jabes, ele ficou conhecido porque o nome dele significa, tipo assim, nascido em dor. Ó que nome! Tu ia colocar o nome do teu filho nascido em dor? Misericórdia! Mas era o nome que se dava lá nos hebreus. Tem tantos nomes, gente. Eu poderia aqui citar milhares, né? De pessoas que têm o significado de seus nomes muito profundo. E Descartes, qual é a história dele? Descartes veio de uma família de classe média francesa, por exemplo, dizer, classe média alta. E num dia que ele nasceu prematuro. Quando ele nasceu prematuro, o médico de sua família falou que ele iria morrer. Antigamente, né, os médicos faziam parto em casa, aquela coisa toda. E ele falou que ia morrer. E aí o médico falou para os seus pais, né, que Descartes só iria ficar vivo se Deus fizesse um milagre na vida dele. E aquela criança que nasceu com problemas gravíssimos de saúde, nasceu ainda prematuro, hoje em dia, ainda bem que nós temos a medicina para nos ajudar, né, com as crianças que nascem prematuras, mas naquela época é muito difícil alguém ficar vivo, nascido, por exemplo, de 6 meses. E aí o que acontece? Descartes ficou vivo. E aí seus pais colocaram o nome de René Descartes, não René Descartes. René Descartes é o nome artístico dele. O nome real desse pensador é Renatus Cartesius, que significa renascido de Cristo. Olha que interessante. O nome dele fala tudo sobre sua vida. Descartes foi um cara que ele nasceu prematuro, ficou com sequelas pro resto de sua vida, inclusive ele tinha uma fragilidade muito grande nos ossos, ele só conseguia ficar em pé sempre de cajado, e esse fator marcou toda a sua vida. E ele, por não ter tido uma infância, né, como era comum para a época, acabou que ele teve que ficar muito tempo em casa. Seu pai, como era um intelectual também, fez com que ele aperfeiçoasse sua vida intelectual desde cedo. Olha que coisa interessante, Descartes, quando tinha 7 anos de idade, ele já tinha um pouco de conhecimento de filosofia, de matemática e de álgebra. E aí foi passando o seu tempo, quando ele chegou aos 20 anos de idade,
já tinha ido para a faculdade, já tinha se formado, já era professor inclusive, ele entrou em crise. Porque ele foi um cara que desde cedo teve essa voracidade pelo conhecimento humano, leu sobre muita coisa, leu sobre Platão, sobre Aristóteles, sobre a Pitágoras, a matemática, muita coisa. O cara era formado em 8 áreas, ele falava 7 idiomas. O cara tinha um conhecimento intelectual muito abrangente. Só que ele deu a primeira crise. E qual foi a crise dele? Que ele chegou com seus 20 para 21 anos de idade. Eu já li muita coisa. Já aprendi muito o pensamento de outras pessoas. Mais do que eu sei a partir de mim mesmo. Qual é a verdade que eu sei que é verdade, que está dentro de mim? E ele entrou em crise durante muito tempo de sua vida. E aí, depois de muitos anos de indagação, nesse limbo existencial, largando tudo, foi viver durante um tempo em uma fazenda e tal, aquela coisa toda. Certo dia, conta-se Descartes no seu livro Memórias não, esqueci agora o nome do livro dele, que contra, é quase com a autobiografia dele. Descartes vai falar o seguinte, que um dia ele estava pensando em casa, e aí questionando os valores da vida, questionando o pensamento de tal e tal pessoa e tal, e aí bateu o estalo na cabeça dele, pá! Existe uma verdade, fala Descartes. A verdade é que eu penso. Mas por que eu penso? Eu penso porque eu duvido. E se eu duvido, eu penso. E se eu penso, logo existo. Primeira verdade que Descartes chegou em sua vida é a certeza da dúvida. Tem a frase dele, né? Épica. Só não podemos duvidar da própria dúvida. E a dúvida é o questionamento, é saber o que é certo e o que é errado, dentro de cada um de nós, a partir de nossa própria consciência, que iremos chegar na modificação de nosso comportamento. Se eu penso, logo eu existo, primeiro eu preciso transformar meu pensamento, meu modo de agir, o meu comportamento, para que depois eu transforme isso na prática. Antes de falar que eu quero ser generoso, na teoria, de ser uma pessoa com o coração aberto e puro, primeiro eu tenho que modificar meu comportamento. Eu tenho que modificar primeiro aquilo que eu acredito dentro de mim, porque é preciso, segundo um grande pensador brasileiro, Paulo Freire, grande professor aí na história do Brasil, Freire falava que um dia o meu falar e o meu agir esteve em consonância. É a mesma coisa que Descartes discute há muitos séculos atrás. Se eu duvido é porque eu penso, e se eu penso é porque logo eu existo, eu não quero parar por aqui, eu quero entender qual é o sentido da vida. O próprio Descartes vai criar um método cartesiano, um método científico, que vai dar a base para o conhecimento filosófico e racional do seu contexto, mas ele fala que a única forma que iremos encontrar para nortear o nosso comportamento é a nossa consciência. E a nossa consciência está aonde? Está em Deus. Descartes é um dos maiores expoentes do racionalismo, mas ele acreditava que a única ou o único ser capaz de tirar todas as dúvidas do pensamento humano e colocar um novo tipo de pensamento, um novo tipo de perspectiva, um novo tipo de entendimento na vida das pessoas seria Deus, o único ser perfeito e imutável. Não sei o que estou falando. René Descartes. Sempre alimentei um desejo, um grande desejo, de diferenciar o verdadeiro do falso, para ver com clareza minhas ações e caminhar com segurança nesta vida. Frase de René Descartes, no livro Discurso do Método. Vocês perceberam como discutir ética e moral é importante? Vocês perceberam a profundidade que esses filósofos tratam o tema? Mas não paramos por aqui. E Kant, um dos maiores expoentes do iluminismo, das luzes, da racionalidade, do esclarecimento das ideias. Kant ele vai discutir que, quase que um contexto um pouco depois de Descartes, Kant vai falar que o ser humano ele tem a capacidade de fazer coisas que outros seres não conseguem. Nós temos a liberdade de agir e escolher o tempo todo. Nós temos a capacidade de pensar, de questionar, de raciocinar.
Nós temos a capacidade de fazer uso de nossa consciência o tempo todo. E essa razão, essa consciência que Kant discute, é livre de qualquer tipo de determinação natural. Se eu tenho um código ético, não é porque Deus colocou em mim, na perspectiva de Kant, mas é porque eu entendi que eu preciso modificar a minha ação. Eu não tenho que acreditar que a moral cristã, que a moral católica, que a moral budista é o que vai nortear meu caminho. Não. Eu vou entender isso, vou processar da minha mente e vou praticar. A perspectiva de Kant é não colocar lá fora os objetivos de sua vida, o objetivo moral de sua existência, mas colocar dentro de cada ser. O ser humano precisa entender o que é certo e o que é errado a partir de si mesmo. E ele vai criar um método de como é que nós podemos agir. Como é que eu devo agir então? Como é que eu vou utilizar minha razão? Como é que eu vou utilizar minha consciência? Segundo Kant, primeiro fator, nós temos o dever ético de agir sempre pela razão, nunca pelo instinto. Como assim, Rafa? Não entendi. Voltar aqui rapidamente para uma breve comparação entre nós humanos e os animais. Nós humanos desenvolvemos a prática da linguagem. A linguagem nos permite nos comunicar com outra pessoa e com a comunicação nós podemos impedir conflitos, guerras, desastres. O diálogo nos permite compreender o outro, ou os outros e as outras e a outra. O diálogo nos permite compreender que eu posso refletir e colocar no lugar de outra pessoa a partir daquilo que eu fiz. E essa perspectiva de Kant é muito interessante. Por quê? Porque ele fala que temos que agir sempre conscientes. Se um dia você estiver de cabeça quente, se um dia alguém te ofendeu pra caramba, se alguém falou uma coisa pra você que mexeu lá com sua dor, com sua ferida, Kant discutiria. Não haja de imediato com aquela pessoa. Porque a chance que você tem de fazer uma besteira é muito grande. A chance que você tem de pegar uma arma, seja ela qual for, e assassinar aquela pessoa é muito grande, de cabeça quente. Você perde o norte. Você está agindo basicamente instintivamente. Parece muitas vezes, sabe com o quê? Parece muitas vezes com um animal. O leão que está no território de outro leão. E ele basicamente vai mostrar seu macho alfa. Ele vai para cima do outro e destrói. O ser humano não precisa fazer isso. Segundo Kant, nós temos o dever e a consciência de agir sempre refletindo sobre nossas ações. E essa reflexão desenvolve no ser humano o chamado imperativo categórico. Rafa, que conceito é esse? Constante reflexão de nossas ações. Vou sempre agir pensando que se os outros já agissem como eu estou agindo, o mundo seria melhor. Pense comigo. Você está diante de um caos. O mundo está pegando fogo. Você tem duas escolhas. Ou se queimar com fogo, ou tentar encontrar água e jogar no fogo. Então, se o mundo inteiro, diante do caos, pegasse água e jogasse no fogo, o mundo estaria menos incendiário. Kant discute que eu quero agir como se todo mundo agisse como eu estou agindo e o mundo seria melhor a partir disso. Kant fala, por que não devemos matar? Por que eu não devo mentir? Por que eu não devo roubar? Por que eu não devo difamar? Por que eu não devo usurar alguma coisa que não é minha? A partir do momento que você se coloca no lugar do outro. Você queria que o outro te roubasse? Ou tentasse te matar? Ou tentasse mentir para você? Haja sempre sem posições externas, mas haja sempre como se cada indivíduo fosse a encarnação da moralidade. Como se cada indivíduo fosse a encarnação daquilo que acredita. Ah, o Brasil é muito corrupto. Não seja corrupto. Ah, porque o Brasil tem muita gente que é mentirosa, não confia mais em ninguém. Não seja mentiroso ou mentirosa. Haja de uma forma que o seu comportamento é exemplo para os demais. Aí vem a moral. A moral quando você se torna espelho. Vou aqui citar de novo Jesus Cristo, que eu adoro citar Jesus Cristo porque é um marco, ou então até o próprio Siddhartha Gautama, ou tantos outros como o próprio Martin Luther King, Nelson Mandela e tantos outros. Haja como eu ajo. Sejam meus imitadores. Observe o que eu estou fazendo. Paulo de Tarso falava, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo.
E aí vem o agir por dever, segundo Kant. É você agir com um dever humano. Eu tenho um dever humano para com outro humano. Se alguém errou, eu vou perdoar. Se alguém me fez isso aqui, vai acontecer isso aqui também. Por quê? Porque eu não quero sofrer aquilo que eu estou fazendo outra pessoa sofrer. É quase que um projeto de reciprocidade. A moral kantiana, o agir por dever, é você se colocar no lugar do outro o tempo inteiro. Antes de julgar, que é um ato instintivo, questione, pense primeiro. E indo por esse caminho, um pouco diferente de Kant, um pouco diferente de Weber, ou de Descartes, de Aristóteles e Agostinho, nós temos agora os últimos dois teóricos. Weber. Weber vem discutir que o ser humano ele tem um código ético, mas para ele agir segundo o código ético, ele tem que ter uma motivação para isso. Weber vem falar que o ser humano em sociedade, ele só vai praticar uma regra social a partir do momento que ele vai tornar prático as leis. Mas as leis, para se tornarem práticas, ele tem que ter uma certa motivação interna para isso acontecer. Como é que você vai agir com confiança no Brasil, sendo que ninguém confia mais em ninguém? É, na perspectiva de Weber, quem vai modificar a sociedade não é a sociedade em si, é o próprio indivíduo. Esse indivíduo, ele interfere na sociedade. Por quê? Porque ele acredita que se ele agir dessa forma, o mundo vai se transformar de uma forma mais fácil. Na perspectiva de Weber, quando tem maior relação social entre as pessoas, as normas sociais são mais fáceis. Ou seja, quanto mais intimidade que você tem com uma pessoa, ou com um grupo de pessoas, mais tranquilo e em paz você está, e mais fácil você desenvolve as coisas. Imagina só, você estudaria em um colégio, tranquilamente, desenvolveria todo o seu potencial se fosse uma escola topzona, sem nenhum tipo de problema, todo mundo em paz, com boas condições financeiras, sem passar fome, sem ter crise financeira, sem nada, ou em uma escola onde as pessoas chegam lá sem se alimentar direito, que passam por dificuldade, que não tem professor. Qual é a situação que você acha que uma pessoa tem maior capacidade de desenvolver? Por isso que Weber fala que a ética, ela é o norte para a vida do ser humano. E ele percebeu que na ética protestante tinha um diferencial muito grande. Ele percebeu que o código de comportamento dos protestantes, ao longo da história, era um tipo de comportamento ideal para o próprio capitalismo de sua época. Por quê? Qual era o lema protestante? Trabalhar e orar. Quando eu trabalho e oro, eu acumulo riqueza na terra e eu vou ser próspero. Essa perspectiva protestante discutida por Weber, ele vai criar um conceito chamado de tipo ideal. Qual é o tipo de ideal da pessoa que quer ser próspera no capitalismo? A pessoa que tem o tipo de comportamento protestante. Ela nem precisa ser, ela só precisa ter esse nível de conscientização protestante para seguir suas vidas. E essa discussão dele é muito interessante, por quê? Porque ele percebe que a pessoa que mais interfere na moral social é esse indivíduo que, motivado, executa esses valores porque ele tem algo a fazer. Eu não estou fazendo porque Deus me prometeu que eu vou colher melhor aqui na terra. Não, eu vou agir assim porque eu quero que o mundo seja melhor. Eu vou agir assim porque eu quero ser uma pessoa próspera. No dia da dificuldade eu quero ter minha poupança. No dia da dificuldade eu quero ter um plano de saúde. No dia que eu chegar em tal época da minha vida eu quero ter minha casa, eu quero ter meu carro, eu quero ter minha família, eu quero ter meus filhos. Ética protestante. Foi isso que veio e percebeu. As pessoas que seguiam um modo de comportamento dos protestantes, elas conseguiram desenvolver maiores relações sociais devido à confiança que elas tinham em praticar as normas o tempo todo. Entendeu a lógica? Tem alguns teóricos que discutem a diferenciação entre a colonização na América entre os ingleses e entre os portugueses / espanhóis. A moral católica e a moral protestante. E eles vão falar que aqueles que foram para os Estados Unidos, na parte norte e central principalmente, eles tinham uma profundidade muito grande em relação a este lema, trabalhar, orar e acumular. Por isso que ocorreu um desenvolvimento diferente na sociedade dos Estados Unidos naquele contexto. É a perspectiva de Weber, que é interessante ser analisada, o ponto de vista individual dos indivíduos que interferem na sociedade. Para terminarmos, meu Deus, que aula zona, densa, hein? É isso aí, filosofia tem que ser densa, tem que ser profundo. O que acontece? Jean-Paul Sartre e Heidegger,
para a gente finalizar, eles criaram uma concepção interessante sobre o comportamento humano. Sartre e Heidegger vai falar que o ser humano, nós somos seres indeterminados. Nós somos seres que nos autocriamos. Eu não preciso que alguém fale para mim o que é certo e o que é errado. Na perspectiva de Jean-Paul Sartre e de Heidegger, Martin Heidegger, o homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. É quase que Kant, perceba que esses pensadores têm algo em comum, em contexto diferente. Heidegger e Sartre estão no século XX. Kant está lá no século XVII, século XVIII. E Sartre e Heidegger vai falar o seguinte, que o ser humano ele tem a total liberdade e ele traz consigo uma responsabilidade incondicional pela própria vida e pelos erros que ele tem em sucesso de suas vidas, ao decorrer das escolhas que ele fez. Mas nós também temos uma responsabilidade incontestável com outros seres humanos. Ou seja, eu sou aquilo que eu fiz na minha vida. Se as coisas que eu fiz na minha vida deram certo ou deram errado, foi consequência de minhas escolhas. Mas eu não posso pensar que tudo que eu posso fazer não tem consequência. Toda ação tem uma reação, toda escolha tem uma consequência da escolha que você tomou. E para Sartre e Heidegger, aquilo que vai nortear a vida humana é você compreender que você é aquilo que você faz de si e você é aquilo que você age e cria-se na cabeça de outras pessoas aquilo que de fato você é. É uma liberdade para com os outros. É que cada pessoa consiga atingir esse nível de maturidade profunda de como eu devo agir. Por que eu vou agir assim? Por que eu tenho que agir desse formato? Por que diante de um ato corrupto eu não vou ser corrupto? Por que diante de um ato que eu posso colar em uma prova eu não vou colar na prova? Por que diante de um ato... Não. É a perspectiva de Sartre. Você é responsável por aquilo que você escolhe ao longo de sua vida. Inclusive a ética e a moral são escolhas. Não é algo imposto por ninguém. Você escolhe ser ou não. Depende única e exclusivamente de você. Muita coisa, hein? Se fosse lá no nosso cursinho do História da Educação, eu teria agora aqui um quadro gigante com todos esses conceitos aqui. Mas tentei, nesses pouco mais de 37 minutos, quase 40, uma aula normal que a gente tem, discutir profundamente aí o pensamento desses teóricos. Aristóteles na Antiguidade, Agostinho na Idade Média, Descartes e Kant na Modernidade, Weber na Contemporaneidade, junto também com Jean-Paul Sartre. Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouco mais, interpretado esses conceitos de uma forma um pouco diferente e que vocês pensem também no comportamento de cada um de vocês, que é muito importante. Além disso, façam as questões que eu passei para vocês, estudem mais, tirem suas dúvidas. Minha dica, faça depois um apontamento do seu caderno com esses tópicos aqui. Leia inclusive o texto que eu mandei para vocês e tentem resumir isso, mapa mental, em um glossário, em um quadro comparativo, comparar a perspectiva ética para cada um desses pensadores em cada época. Pesquise também um pouco mais sobre eles. Façam isso. Mais do que ouvir um professor, é saber como estudar diante daquilo que o professor colocou para nós. E são aqui minhas dicas. Mandei um arquivo para vocês também, para que vocês possam assistir em casa nesse final de semana um filme, Ensaio sobre a Cegueira, filme maravilhoso, que discute muito bem sobre a perspectiva ética e a moral. E aí vem uma perguntinha para vocês, viu? Para quem assistiu o vídeo aqui até o final, que espero que todo mundo. Como nós podemos compreender o pensamento de um desses filósofos aqui hoje na perspectiva do filme? Tá bom? Pensem nisso. Para todos vocês, bom resto de semana, fiquem em paz, nos vemos aí nas próximas aulas para discutir nosso segundo tema de filosofia, cidadania. O que é ser cidadão? Muito importante, né? Pois é. Até a próxima aula, fiquem em paz e é isso. Grande abraço para vocês.